Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial para a gente tentar trazer aí para o produtor que ainda tem dúvidas em relação ao Fundo Rural, questões importantes, quem deve pagar, como proceder, o que fazer, enfim, as dicas de um consultor jurídico que já está aqui comigo, Pedro Putini Mendes. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a ajudar o produtor a entender quem deve, quem não deve, o que precisa fazer, enfim, quais são os trâmites aí para acertar a vida com o passado e também agilizar aí o pagamento dos próximos tributos aí que ele tem que pagar. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Alexander, uma satisfação, sou muito grato pelo convite de participar aqui com vocês, espero poder esclarecer um pouquinho das muitas dúvidas que tem quando o assunto é Fundo Rural. Muito bem, vamos começar então, Pedro, com a dúvida daqui para frente, como que está sendo a cobrança agora, quem paga e o que está pagando? Bom, eu gostaria até de sugerir, que vocês pudessem acompanhar um artigo que a gente publicou lá no site da Scott Consultoria, onde eu tenho uma coluna. Esse artigo ele foi feito em parceria, coautoria minha com o Dr. Clairton, que é do Rio Grande do Sul, e é uma regra matriz. O que é uma regra matriz? Ela identifica quem é o contribuinte, qual é o fato gerador, a materialidade dessa contribuição, e qual é a alíquota e a base de cálculo. Então a gente tentou fazer de uma forma descomplicada e bem explicada, identificar quais são as alíquotas, porque teve uma alteração da legislação agora recente, Então tanto pessoa física quanto pessoa jurídica acabam recolhendo, nas suas respectivas alíquotas, aquele 1,2% que foi alterado por essa nova legislação. Então seria isso, a ideia é dar uma olhadinha nossa tabela lá. Muito bem, mas vamos então colocar aqui quem precisa contribuir, quem é o contribuinte nesse momento? Bom, pessoa física, nós colocamos ali 4 linhas até de contribuintes identificados na lei, que é o contribuinte individual, pessoa física proprietária ou não do imóvel rural, que explora atividade agropecuária em área ou superior ou inferior a 4 módulos, cada uma delas tem uma fundamentação jurídica, e também na condição de segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que explore a atividade de pescador artesanal, também o grupo familiar que trabalha em propriedade rural. Então cada contribuinte desses tem uma base de cálculo e um fato gerador diferente. Por isso que a gente até facilitou através de uma tabela. Mas se ele é pessoa física, ele tem uma alíquota única para pagar? Não, vai variar também? O que varia é o fundamento jurídico, o fundamento legal, mas a alíquota está com 1,2%. E do pessoa jurídica, salvo engano, chega até a 2,5% e não foi objeto de julgamento dessas ações judiciais, e ainda há algumas ações pendentes. Então, no pessoa jurídica, no caso, talvez até seja interessante observar sobre a ótica do aproveitamento de créditos, de PIS, COFINS, enfim. Pessoa física ou jurídica tem que recolher. Muito bem. Então tá, eu sou pessoa física, eu vou ter que recolher 1,2% sobre o que você está produzindo. E na verdade essa é a briga do Fundo Rural, que na verdade anteriormente o que era feito em folha de pagamento hoje é feito diretamente na nota, sobre a produção. Então essa é a situação do Fundo Rural hoje. Tá. Então, o que está ali na nota que eu entrego, eu tenho um desconto ali de 1,2 mais 0,3, não é isso, de contribuição? Isso, esse 0,3 seria um 0,2 do Senar, 0,1 é um seguro, trabalhista, o RAT, que já vem junto da nota. Que a guia é a mesma, por isso que acaba
entrando esse 0,3, porque é a mesma guia, né? É 1,5 ponto, então, percentual de desconto no total. Sim, exatamente. Tá. E isso eu recolho toda vez que eu emitir uma nota? Sim, exatamente. Tem que ser emitido conforme a comercialização dos produtos, né? Então, analisado ali quem que recolhe, qual tipo de atividade, isso já sai junto com a nota. O que acontece, que foi outra pergunta aqui que nos fizeram, com relação ao desconto, por exemplo, na agroindústria, nos frigoríficos, né? Porque por força de uma instrução normativa da Receita Federal, o frigorífico, por exemplo, faz a retenção, né? E aí eu gostaria de colocar esse alerta. O produtor já conhece essa discussão sobre a retenção do fundo rural, mas a empresa adquirente, segundo essa instrução normativa da Receita Federal, a 971 de 2009, ela tem que fazer a retenção e ela fica subrogada nessa obrigação do recolhimento. Ou seja, ela não é o contribuinte originário. O contribuinte não deixa de ser o produtor. Por isso, cuidado do produtor no momento de exigir, né, a comprovação de que essa retenção foi repassada à Previdência, né? Então, a agroindústria deve fazer a retenção e o repasse, né? Então, essa é a situação. Não basta estar na nota, é isso que você está dizendo? O frigorífico vai colocar na nota, mas ele tem que fazer o repasse para a Previdência. Ele não pode ficar com essa contribuição. Mas daí, então, se o frigorífico não fizer, daí não é problema do produtor, ele tem como comprovar que foi descontado dele. Não, é problema do produtor, sim. Como eu disse para você, o produtor é o contribuinte. O frigorífico não é o contribuinte, ele é apenas subrogado nas obrigações. Então, isso é um grande problema. O produtor tem que exigir toda a documentação, né, de que foi feita a retenção, de que foi feito o repasse. Por outro lado, o frigorífico também tem um risco o frigorífico e outras empresas que fazem retenção, né, de não fazendo esse repasse à Previdência, acabar sendo criminalizado, porque no nosso Código Penal ele fala que existe o crime de apropriação indébita previdenciária, né, para aquela empresa que faz a retenção e acaba não repassando. Esse crime ele acaba sendo extinta, essa punibilidade dele, se a empresa faz um repasse espontâneo. Então isso foi muito discutido quando veio essa medida provisória que permitiu o parcelamento, que daí permitiu, na verdade, essa regularização, né, de empresas que eventualmente não tinham feito repasse, né, deixa de ser penalizado. Mas são situações aí que eu gostaria de deixar, né, para a reflexão do produtor, porque fazer gestão da propriedade rural é isso aí, tem que ter toda a papelada, toda a documentação para evitar esse prejuízo. E acompanhar, saber se quem comprou e quem reteve o dinheiro repassou isso para a Previdência. Ele tem que acompanhar isso também? Solicitar, né, documentar essa situação, né, de que foi questionado se o repasse foi feito, para que não seja penalizado. A gente está com um futuro agora muito incerto com relação ao fundo rural. Não dá para dizer ainda o que vai acontecer até que seja julgado aquele famoso embargo de declaração do recurso extraordinário que está lá no STF, para modular efeitos ou não, né? Sem contar uma outra ação direta de constitucionalidade que está lá. Então, até que esse medo do produtor de que venha o retroativo, né, o passivo, é importante manter essa gestão documental, né, porque imagina que daqui a pouco conclui o julgamento desse processo, forma-se um grande passivo aí, né, tributário, que isso vai gerar uma série de transtornos para o produtor. Agora, se o produtor for pessoa jurídica, essa alíquota aumenta, mas o processo é o mesmo? O processo é o mesmo, mas tem que verificar aí quais são as hipóteses. A gente pretende até trabalhar isso no próximo artigo, montar essa mesma regra matriz para identificar aí as bases de cálculo, a alíquota da pessoa jurídica, mas ela não está isenta de pagar o fundo rural, não. Muito bem. Só que quem pode decidir pelo pagamento em folha ou via faturamento é só a pessoa jurídica, né?
Pessoa jurídica, exatamente. E essas questões estão em discussão ainda lá no STF também, então por isso que eu falo que está tudo muito nebuloso ainda, né? Essa questão por conta das ações judiciais. A gente tem que manter aí não há uma estratégia jurídica certa para auxiliar o produtor nesse momento, né? Então só quando o STF der a palavra final naqueles embargos, na ação direta de constitucionalidade, a gente vai poder continuar acompanhando. É complicado, né, tanto para o produtor quanto para o consultor jurídico que está acompanhando o Fundo Rural hoje, né, conseguir dar um parecer mais preciso, né? Então é uma situação bem complicada hoje. Muito bem. Bom, de qualquer forma, a contribuição já começou a ser feita desde 1º de janeiro, não é isso? O desconto já começou a ser feito. Sim, exatamente. Essa é a tabela que nós montamos, né, com a alteração da lei. A gente fez a separação aí de quem são os contribuintes e qual que é a base de cálculo. Mas já tem que fazer recolhimento, sim. Na verdade, se a gente for analisar friamente, não era para ter sido deixado não era para ter deixado de recolher. O que aconteceu foi que muita gente, com base naquelas decisões do STF que estavam suspendendo a cobrança do Fundo Rural, do STF não, da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais, antes de chegar no STF. Muita gente que ficou sabendo que estava suspenso para quem ajuizou, acabou não recolhendo, mesmo sem ajuização nenhuma. Então houveram muitas orientações jurídicas distorcidas e desencontradas que acabaram penalizando esse produtor agora que o STF mudou o entendimento sobre o Fundo Rural, né, a contribuição previdenciária rural. Então não era para ter deixado de recolher, mas agora a gente tem que corrigir essas falhas de orientação aí, né? Muito bem. Bom, então a gente entendeu o que vem daqui para frente, como é que é a alíquota, como é que funciona, enfim, quem que precisa participar. Agora, com relação ao passivo, o que ficou para trás, Pedro, como eu sei se eu vou ter que pagar ou não? Esse levantamento de notas é muito interessante que seja feito junto aos contadores e gestores das propriedades rurais, para que seja feito esse levantamento do que foi, do que deixou de recolher ao longo do tempo, né? Emitindo notas e comercializando para entender qual que é o tamanho da conta. Qual que é o período que eu tenho que considerar? Os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos, e na verdade, nesse caso, a alteração foi feita em 2011, mas faça um levantamento dos últimos 5 anos. Desculpa, eu não entendi. Exatamente, o período foi o que você falou mesmo. Dos últimos 5 anos. Daí eu faço o levantamento. E daí o que acontece, Pedro? Com esse levantamento em mãos, a Receita já vai ter esse valor ou eu que tenho que apresentar para a Receita? Tem que ser apresentado para a Receita e o contador vai saber orientar melhor na emissão das guias corretas, né? Uhum. Vai haver incidência aí, certamente, de correções e multas do que foi deixado de recolher. Tá. Eu procuro o contador, então o contador vai me orientar nesse sentido, certo? Sim, para fazer o levantamento, exatamente. Tá. E daí, a partir do momento que eu tenho essa dívida, esse pagamento ele precisa ser feito, uma parte à vista ou dividir no máximo 2 vezes e o demais eu posso dividir em vários anos, é isso? O programa de parcelamento é o refis que precisa ser analisado com relação ao passivo, né? E realmente precisa verificar junto à Receita quais são as possibilidades aí de pagar esse retroativo, mas eu confesso que a gente está aqui se prendendo aos quem que é o contribuinte, né? Mas não analisamos ainda uma estratégia de pagar o passivo, né? Agora, qual que é o caminho para o produtor que tem dúvidas sobre o Fundo Rural? O que ele precisa fazer, Pedro? A gente acabou de falar aqui nessa gestão documental, né? O produtor hoje o produtor que deixou de recolher precisa fazer essa gestão documental, né? Levantamento de
tudo que eventualmente ele deixou de recolher, para entender o tamanho do passivo. E agora, a orientação agora é fazer o pagamento até que o STF decida, né, se os efeitos serão modulados para o passado, ou como que fica a contribuição hoje. Então o produtor não pode deixar de recolher, né, até que isso seja decidido pelo STF. É muito arriscado a gente falar não recolhe o fundo rural por conta de uma indecisão judicial. Mas ele, para fazer esse processo, ele precisa aderir ao programa. A adesão ao programa ela é para fazer o parcelamento, né? Então, a adesão ao programa, o problema dessa adesão ao tal do refis é a confissão, né? Quando você confessa essa dívida, embora essa confissão ela seja questionável num outro momento, né? Se depois esse passivo acaba sendo derrubado, essa confissão pode eventualmente ser anulada. Mas o problema é justamente aderir a um programa enquanto desse quadro provisório em que se encontra aí lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu prefiro até nem deixar que o produtor decida sobre isso, porque imagina que no passado já houveram muitas orientações jurídicas distorcidas e a gente fala hoje, não adera ao programa, né? Você acaba perdendo uma oportunidade aí de parcelar e depois o STF decide que era devido. Então, é uma situação bem complicada da gente dar a palavra final, né? Ela realmente tem que ser do produtor. Muito bem. Bom, Pedro, eu agradeço a sua participação aqui, os esclarecimentos aqui para a gente. Pedro Puccini Mendes, consultor jurídico, trazendo ou dando foco aí para as discussões sobre o Fundo Rural. Obrigado, meu caro, volte sempre, viu? Alexandre, obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Só assim, deixo um comentário que é meio complicado mesmo a gente falar. É uma entrevista que fica meio assim, a gente não consegue ligar muitos pontos, né, e dar uma resposta bem definitiva, mas esse é a característica desse assunto. O Fundo Rural está muito indefinido ainda, a gente precisa acompanhar e por isso eu parabenizo aí ao Notícias Agrícolas por estar levando a informação ao produtor. É isso aí. A gente precisa desenvolver esse assunto, tirar as dúvidas, porque o produtor tem procurado muita gente aqui, viu, Pedro, para saber o que fazer, como fazer, enfim. É uma questão que, como você falou, ainda sem algumas respostas, mas a gente precisa aí tornar essa discussão aí para que, inclusive, essas respostas apareçam, né? Obrigado, Perfeito. Viu? Valeu. Um abraço. Um abraço. Pedro Puccini Mendes, consultor jurídico, conversando com a gente aí sobre o Fundo Rural. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.